Deus, né? Como é bom estarmos aqui para orar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço a todos aqueles que estão em casa também, saudar na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidar os irmãos para que possamos despertar, para orarmos, para buscarmos a face do Senhor. Irmãos, vamos ler na palavra do Senhor um texto bem conhecido dos amados. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. À medida que você encontrar, quero convidar você a se colocar em pé. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas 7, do verso 11 até o verso 18. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, e dizeres e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízes, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra lida aqui agora. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que já ouvimos aqui nessa noite, pelos louvores entoados a ti. Te agradecemos pela tua presença aqui em nosso meio. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que sempre nos socorre, está sempre atento às nossas orações, atento ao nosso clamor. E é por isso, ó Pai, que nós ainda temos forças para caminhar. É por isso, ó Deus, que nós ainda estamos de pé. É por isso, ó Pai, que assim como diz o salmista, deitamos e levantamos, pois temos a certeza de que só o Senhor nos faz habitar em segurança. Derrama sobre nós cada vez mais, te pedimos, ó Deus, a tua paz, que o Senhor possa nos mostrar, ó Pai, tudo aquilo que está preparado, para que o dia em que formos encontrar com o Senhor no paraíso, possamos ter, ó Pai querido, cada vez mais certeza e alegria, porque nós sabemos, ó Pai, que aquilo que nos espera no porvir é muito melhor do que aquilo que nós podemos desfrutar no dia de hoje. No nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido dos amados, onde nós sabemos que Salomão, a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que Salomão intentou fazer, ele fez, e o Senhor abençoou. Ele fez coisas maravilhosas para Deus. Ele pôde então ter a certeza de que o Senhor estava em tudo aquilo que ele fazia. Irmãos, é muito interessante porque nós estamos vivendo tempos, hoje em dia, que às vezes nós perguntamos: por que Deus tarda tanto em nos responder? O que será que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós num momento como esse que nós estamos vivendo? Todos nós sabemos que o povo de Israel foi um povo separado pelo próprio Deus, chamado pelo próprio Deus. Nós sabemos então que essa história ela começa lá no Éden, depois então vem com a história do nosso pai Abraão, do nosso patriarca. De Abraão então nós sabemos que nascem os 12 filhos de Abraão,
E depois dos filhos de Abraão, Deus levanta então Moisés no Egito, para que pudesse tirar o povo da escravidão que o povo estava vivendo, e pudesse então tentar conduzir ou levar o povo até a terra prometida. Mas assim como é nessa história da palavra de Deus, assim é na nossa história. Não muda muitas coisas. Em um momento nós estamos lá em cima, alegres, felizes, glorificando e exaltando ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem nos dado, e em um momento estamos tristes, desanimados, preocupados com o futuro que nós estamos vendo, com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas nós percebemos então que tudo isso vem do reflexo que o homem pecou. O homem se desviou da presença de Deus. O homem então permitiu que esses sentimentos ruins entrassem no seu coração e pudessem agora colocar esse Deus distante dele próprio. Na palavra de Deus foi exatamente assim que aconteceu. Deus levantou Moisés no Egito. Moisés tira o povo dali para conduzir a terra de Canaã. Nós sabemos que nesse processo que levou 40 anos, poderia ter levado 40 dias, mas levou 40 anos, era o povo em um momento glorificava, exaltava ao nome do Senhor, mas daqui a pouco o povo se levantava contra Deus e se levantava com a própria liderança, contra a própria liderança de Moisés. Nós sabemos que os seus irmãos se levantaram contra ele, Miriam e Arão. Nós sabemos então que chega ao ponto de Miriam sair leprosa. Nós sabemos então que assim sucedeu por todo o tempo, até a morte de Moisés. Moisés morre aproximadamente com 120 anos. Moisés perdeu Arão e Miriam dentro do mesmo ano, assim diz a Escritura. Arão morreu aos 123 anos, ali já próximo a entrar na terra prometida. E aí nós podemos perceber que naquele momento nasce então um novo líder ao povo de Israel, Josué. Josué então, que aprendeu com Moisés, que andou com Moisés, e nós podemos perceber que esse grande homem de Deus permitiu e conduziu então o povo até entrar na terra prometida. Mas a Bíblia diz que Josué também partiu, assim como partiu Moisés. Josué parte, segundo os historiadores, também com 110 anos. Josué foi um grande governante, e logo depois de Josué então nós podemos perceber que logo em seguida o povo começa a pecar e errar e abandonar a Deus novamente. Assim nos diz o livro de Juízes, no capítulo 1. Pouco tempo depois, alguns anos depois, o povo então agora já estava rico, já não pensava mais em guerras, o povo já estava vivendo agora de forma regalada, de forma esplêndida, o povo já não queria mais saber de guerra, o povo então agora queria apenas desfrutar dos presentes que Deus havia dado. Assim estava o povo de Israel. Não estava mais preocupado com a guerra, não tinha mais essas preocupações com a guerra. E nós sabemos então que logo depois de Josué, aí nasce então o período de Juízes, um período que segundo os historiadores duram 350 anos de história, até então vir com o último juiz, que é Samuel, Eli e logo depois Samuel. De Samuel então nasce o reinado de Saul, e do reinado de Saul nós podemos perceber que logo em sequência o reinado de Davi. E Davi, assim como diz a palavra de Deus, um grande homem de Deus. Davi então começa a reinar por volta do ano 970, mas como todos esses homens, ele teve que um dia partir. Assim nos descreve a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 2, no versículo 1, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a sua face, fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Davi então foi claro com o seu sucessor. Davi foi claro então com Salomão. Ele disse: eu estou indo para o caminho de todos os mortais, estou indo no mesmo caminho de todos aqueles que me antecederam. A partir de Abraão nós podemos perceber que Abraão é um dos homens que mais tem uma longevidade na palavra de Deus.
Logo depois então do período dos patriarcas, Abraão vive 175 anos. Com 127 anos, Abraão estava se casando novamente com Quétura, pois Sara havia falecido. Com Quétura então ele não só tem um filho, mas tem vários filhos, assim diz a palavra do Senhor. Jacó então, aquele então que foi o pai dos 12, nós sabemos então que Jacó vive aproximadamente 147 anos, mas um dia ele teve que partir. Da mesma forma então o seu pai Isaque, que viveu um pouco mais de Abraão, segundo os relatos históricos, por volta dos 187 anos talvez, mas também ele um dia teve que partir. Eu quero dizer, e é muito claro, a palavra diz que ninguém escapará da morte. Um dia todos nós teremos que partir. Um momento chegará a nossa hora. Mas a grande questão não é o fato de que você nasce, porque todos os homens nascem. Todos nós nascemos. Todos nós partiremos um dia, mas a questão é o que você faz desse intervalo entre a vida e a morte. O que você faz com isso? Porque alguns vão dizer, aqueles que são poetas, diz que todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Mas nós sabemos que há o seu nascimento, e há então o seu dia de partir aqui dessa terra. E esse intervalo, o que você faz desse período é que vai contar para a sua eternidade. Porque muitas vezes nós estamos esquecendo por que nós estamos aqui. E é por isso que nós temos que sempre estar lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, lembrando de textos como esse, porque nós sabemos que Davi, com o seu coração que amava ao Senhor, era temente a Deus. Isso não quer dizer que Davi não foi falho, que Davi não errou, que Davi não pecou, mas a Bíblia fala então que ele guardou os preceitos do Senhor, que ele guardou os mandamentos do Senhor. E se nós então queremos viver de forma extraordinária nessa vida, nessa terra, nós precisamos entender que a primeira coisa que Deus quer de nós é que nós sejamos fiéis aos seus estatutos, fiéis à sua palavra, fiéis àquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Irmãos, por certo, se eu fosse perguntar aqui, por mais que nós estamos vivendo momentos difíceis, quantos têm orado todos os dias e têm lido a Bíblia todos os dias? Até mesmo você que está em casa. Será que a sua resposta seria um sim? Ou seria não, eu só penso, mas não estou lendo? Nós podemos perceber então que existem pessoas que têm dito muitas vezes: não, eu estou preocupado, a situação está difícil, os problemas têm se agigantado diante de mim. Mas quantos que têm se voltado para o Senhor? Quantos que de fato têm procurado a solução em Deus? Quantos que de fato têm preocupado se a resposta vem do Senhor? Nós podemos perceber então que a instrução e a preocupação de Davi foi dizer ao seu sucessor, ao seu filho, que ele não abandonasse os preceitos, que ele não negligenciasse a lei de Moisés, que ele fizesse tudo conforme a lei de Moisés era ordenado. Nós podemos perceber então que Moisés, em vários momentos da história, ele subiu no monte, ficou ali 40 dias, simplesmente ouvindo a voz de Deus para que ele pudesse escrever as tábuas da lei. O decálogo que todos nós conhecemos, assim como está lá em Êxodo capítulo 20, nós podemos perceber então que a preocupação de Moisés era com essa lei, era com essa palavra. Moisés então já foi prometido, antes de Moisés nascer, eles já esperavam um libertador que viria, e esse libertador seria Moisés. É tanto que na própria Bíblia diz que ele foi preservado pela sua família, porque ele era bonito, de boa aparência, e ali eles conservaram ele 3 meses, e só depois de 3 meses, contrariando a ordem do rei, porque todas as crianças hebreias que nascessem ali teriam que ser sacrificadas, foi dado ordem às parteiras, tanto as parteiras hebreias quanto as parteiras do Egito, para que matassem as crianças. Mas a Bíblia diz que Moisés foi poupado pelo próprio Deus. Moisés não só foi poupado por Deus, mas a Bíblia fala então que eles colocaram ele numa espécie de barquinho ali feito à mão, numa manjedoura, e colocaram no rio, calafetada com betume e algumas outras coisas, para que pudesse flutuar no rio. E ali no rio, a filha de Faraó então estava tomando banho, e vê então aquela criança, e ao ver aquela criança, ela se apaixona por aquela criança, tira do rio aquela criança, e ao tirar do rio aquela criança, simplesmente ela leva para a sua casa, e ali ela manda chamar várias mulheres para darem peito àquela criança, várias mulheres.
Levam aquela criança para dar em peito, mas a criança recusou a todas, até que então a irmã de Moisés disse: não, eu conheço uma mulher. E traz então a sua própria mãe, Joquebede, para que pudesse alimentá-lo. E ele então passa então a se alimentar da própria mãe. A mãe então que foi contratada, paga para que pudesse cuidar do seu filho. Tudo isso porque fazia parte do plano do Senhor. Do plano do Senhor para tirar o povo ali da escravidão, para tirar o povo ali do Egito, para tirar o povo então da servidão que estavam ali no Egito. Mas isso não foi suficiente, porque quando faltava qualquer coisa, o povo murmurava e começava a jogar então na cara de Moisés: ei, no Egito tinha cebola, no Egito tinha carne, no Egito tinha tantas outras coisas, e aqui nós estamos aqui, Moisés, o Senhor nos tirou do Egito para que viéssemos padecer aqui nesse deserto. Não foi uma nem duas vezes. Queridos, nós podemos perceber que o homem nunca está satisfeito, nunca está satisfeito, nunca, por mais que temos, às vezes não estamos satisfeitos. Nós podemos perceber isso com os governantes que nós temos hoje. Infelizmente é tristeza ter que falar sobre isso, mas é algo que nós podemos perceber na mídia que nós estamos vivendo. O povo está se aproveitando muito da situação de miséria do povo brasileiro, para que possam então armar ciladas, armadilhas, para que possam tirar de onde não tem, tentar tirar então, às vezes, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, são as grandes ratazanas do erário público. Aqueles que estão aí, aqueles que estão andando de forma desonesta, desumana, tentando tirar tudo daquilo que o homem tem, simplesmente para que possam viver de forma tranquila em seus palácios. Infelizmente nós temos vivido dias assim, homens que não estão conformados com aquilo que têm, que sempre querem mais. Como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, pessoas então que são amantes ao dinheiro, pessoas então que fazem tudo por dinheiro, pessoas que são capazes de mandar superfaturar equipamentos que nós necessitamos, criar hospitais fantasmas, criar folhas de pagamento fantasmas, criar contratos fraudulentos, prefeituras, órgãos federais, municipais, estaduais, pessoas que deveriam defender ao pobre, viver pelo pobre, assim como fez Daniel, que até mesmo recusou o salário digno de governador, por amor ao povo. E nós estamos percebendo que a nação está cada vez mais fragmentada, as famílias estão despedaçadas porque por conta do sofrimento que estão passando, das dificuldades que têm enfrentado. Assim estamos vivendo nos dias atuais. Mas irmãos, é nesse momento, é nesse cenário, nós podemos perceber então que aqui Deus estava dando uma grande promessa a Salomão. Salomão, a Bíblia diz que tudo que ele intentou fazer, o Senhor abençoou. No capítulo 3 de 1 Reis, assim diz a palavra do Senhor no versículo 3, que Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Nós podemos perceber que Salomão então ele faz um grande pedido ao rei, e Deus chega ao ponto de perguntar o que ele queria que ele o fizesse. Assim diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, disse-lhe Deus: pede-me o que queres, que eu te dê. Qual é o desejo do seu coração no dia de hoje? Se você pudesse fazer um pedido a Deus hoje, o que você faria? Qual seria o pedido do teu coração a Deus hoje? Qual é o desejo do teu coração? O que tem movido a sua vida? O que tem feito você levantar todas as manhãs? Aqui então a preocupação de Salomão era algo simples. Ele fez um pedido específico a Deus. Ele pediu ao Senhor, no versículo 6 ele vai dizer: respondeu Salomão,
de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Sabedoria, discernimento. Isso é uma coisa que todos nós estamos precisando hoje em dia: sabedoria, discernimento. Nós precisamos ter sabedoria para não julgarmos os outros, precisamos ter sabedoria para olharmos à nossa volta, precisamos então ter a capacidade, o dom de Deus, de podermos nesse momento estender a mão àqueles que precisam, olhar à nossa volta, sermos mais humanos em tudo aquilo que nós fazemos, e não olhar simplesmente o nosso umbigo, não olhar simplesmente para os nossos problemas. Aqueles que governam então, que são enviados por Deus, que têm uma preocupação que nasce do coração do próprio Deus, não governam para si, mas governam para o povo. Não só governantes políticos, líderes políticos, mas também líderes espirituais. Nesse momento nós precisamos entender que todos somos a mesma matéria, homens e mulheres, todos lutando com o mesmo objetivo, todos lutando então com a preocupação de que um dia as nossas dores irão findar, de que um dia os problemas irão cessar, de que um dia as dificuldades irão morrer. Esse não é o desejo do nosso coração? Mas às vezes parece que nós nos preocupamos pouco, porque a nossa preocupação só nos consiste nessa vida. E aí nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, que ele diz que o mais miserável dos homens é que coloca a sua confiança apenas nas coisas dessa terra. Nós não podemos colocar a nossa confiança tão somente aqui e no agora. Meus queridos, não foi à toa que tudo aquilo que Salomão intentou fazer, ele fez, como diz na palavra do Senhor no texto que acabamos de ler, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Todas as coisas que ele intentou fazer, ele fez. Ele fez então por quê? Porque o seu coração e os seus pensamentos estavam voltados para o Senhor. Ele fez então porque ele estava ainda firmado na lei do Senhor, porque ele guardava a lei de Deus e os seus estatutos. Assim como Davi, seu pai, guardou a lei, ele guardava a lei, ele tinha uma preocupação para com Deus, ele confiava em Deus, e por isso que Deus o abençoou. Deus o abençoa de tal forma que no verso 12 diz que o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Observe então que Deus se agradou do templo, Deus se agradou daquilo que Salomão fez, e ele escolheu aquele lugar para a casa do sacrifício. E aí o Senhor diz a ele exatamente o que? Se eu cerrar os céus, Deus estava dizendo para ele: olha, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, Deus está dizendo o que? Que ia livrar ele de tudo, que não ia acontecer nada? Não. Deus estava dizendo aí, problemas vão acontecer. Problemas que nem todos os problemas que nós passamos hoje aqui têm origem tão somente ao homem, aquilo que nós fazemos. Mas Deus está permitindo que nós sejamos assolados, até porque nós precisamos despertar dessa morte muitas vezes espiritual que nós temos vivido. Pessoas têm se adormecido, pessoas têm se esquecido da palavra do Senhor, pessoas têm se esquecido que devem buscar a Deus, que tem que se dobrar verdadeiramente ao Senhor, e por isso que Ele está dizendo: se eu cerrar a chuva, e nós sabemos que chuva simboliza bênção. Aqueles que estão no campo, que tem uma casinha ali na roça, quando cai então a chuva, saiam doidos, desesperados,
procurando uma forma de arar a terra, de preparar o solo, de plantar alguma coisa para que possam vir a colheita. Aqueles que moram no campo são assim. Quando muitas vezes você na cidade diz: não, a chuva é problema, a chuva vai inundar a minha casa, a chuva vai acontecer qualquer coisa, aqueles que estão no campo estão vibrando, alegres, felizes porque vem chuva. Nós sabemos que naquela época, se não tivesse chuva, não tinha colheita, não tinha irrigação como nós tínhamos hoje. E ele está dizendo: ei, ainda que eu cerre os céus, ainda que não haja chuva, olha o texto, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Imagine então a sua plantação, e você ver agora toda destruída, toda acabada, os gafanhotos comendo toda a sua plantação. Da mesma forma que tem pessoas que têm plantado, mas não têm dado a primazia a Deus, e muitas delas têm visto a sua fortuna se acabar, tem visto então o seu patrimônio sendo devastado pelo devorador, porque o gafanhoto estava devastando a terra. E assim ele diz então: consuma a terra, e até mesmo se eu enviar a peste entre o meu povo. Nós estamos vivendo isso, momento de calamidade. Quem imaginou? Quem mora em Eunápolis, não sei se já teve toque de recolher aqui, nunca teve. E aí olha o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos fazendo uma quarentena aqui, mas é uma quarentena de quantos dias? Quantos dias os comércios fechados? Quantos dias nós estamos já passando por essa luta? E não é só aqui, em todo o mundo. Várias cidades do nosso Brasil, várias cidades no mundo todo, Itália, Estados Unidos, na China, no Japão, em tantos lugares. É claro que o homem tem sua parcela de culpa, mas Deus está mandando um recado para nós. Deus está nos convidando a despertar. Deus nos está dizendo: ei, acorda, chegou a hora, é o momento. E talvez você ainda está esperando para poder tomar uma decisão. Ei, nós precisamos orar como se a nossa vida dependesse daquela oração. Nós precisamos orar de forma que nós venhamos ter certeza de que nós dependemos dessa oração para sobreviver, nós dependemos dessa oração para continuar a lutar. Não é orar simplesmente pelo fato de automaticamente ajoelharmos e orar, não, mas é orarmos, nos debruçarmos diante da presença de Deus, entendendo, irmãos, entendendo a nossa impotência diante do problema. Nós somos impotentes diante da situação que nós estamos vivendo hoje. Não há nada que possamos fazer. Eu acho muito interessante que quando você pergunta a algumas pessoas e conversa com algumas pessoas, elas dizem: não, eu jamais tomaria esse remédio aí, que o presidente falou, que A ou B falou. E aí o povo fica em dúvida: será que esse ou aquele medicamento funciona? E aí você percebe, um político fala uma coisa, o outro fala outra. E aí nós podemos perceber então que o povo está desnorteado, ninguém sabe nem em quem confiar. Ou se você confia nos da direita ou nos da esquerda, aí tem muitas pessoas, aqueles que colocam sua confiança nos homens, agora está complicado. Assim como diz o salmista, uns confiam em carros e outros em cavalo, mas e nós? Nós confiamos no Senhor, a nossa confiança é o Senhor, a nossa rocha é o Senhor, o nosso alicerce é o Senhor, o nosso fundamento é o Senhor. Assim nós devemos viver os nossos dias, porque esse Deus estava dizendo a Salomão: ei, eu vou fazer da sua casa, casa de oração, e ainda que venham as tempestades contra essa casa, ainda que cerre a chuva, ainda que venham as dificuldades financeira que nós estamos vivendo hoje, ainda que venha um gafanhoto para sugar tudo, para acabar com tudo, com toda a lavoura, com todo o plantio, simbolizando então que vai acabar o alimento, acabar o dinheiro, ainda que venha todas essas coisas, ainda que venha a peste aqui simbolizando a morte. Quantas pessoas têm morrido nos últimos dias, vitimadas por essa enfermidade, por esse vírus?
Mas a receita aqui na palavra de Deus, para aqueles que creem no Senhor, só há uma solução. Você precisa entender que só há uma solução, e a nossa solução é se voltar para o Senhor. Assim como diz na tua palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, humilharmos é entendermos que nós somos impotentes, entendermos então que a nossa esperança é o Senhor. Agora, além de humilhar, nós precisamos orar, buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor. E buscar a face do Senhor é como nós falamos aqui há uns dias atrás, a oração mais poderosa não é a oração mais bonita. A oração mais poderosa não é aquela oração que você fica de pé, levanta as mãos para os céus talvez, e você clama com toda a eloquência que você tem, com todo o português correto que você tem. Não adianta dizer bonito e dizer magnânimo, excelentíssimo Senhor, Deus soberano. A oração mais poderosa que tem é a oração verdadeira, é a oração mais simples que você pode fazer. E muitas vezes essa oração mais simples é dizer para Deus exatamente como você se sente, como está dentro de você, como estão os seus sentimentos. É você verdadeiramente dizer: Pai, eu estou triste, Pai, eu não consigo ver uma solução no problema, Pai, eu me rendo ao Senhor, Pai, eu me prostro diante do Senhor, Pai, eu confesso que sem o Senhor eu não vejo uma solução aqui. A oração mais poderosa então é aquela oração mais simples, mas é a oração verdadeira que você faz diante de Deus. Você se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, reconhecendo a sua limitação diante do problema, reconhecendo a sua limitação diante das circunstâncias, porque no momento que nós estamos vivendo aqui, irmãos, você tem certeza que não adianta ter dinheiro no banco. Se a enfermidade te pegar, não é garantia de que você vai sair ileso. Não adianta ter um plano de saúde bom, nem pelo plano de saúde estão atendendo. Não adianta ir para o hospital particular, também não tem recurso. Não adianta ter agora direito a UTI móvel, não adianta nada disso. Mas aqui a Bíblia diz então que se esse povo se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, não adianta querermos resposta de Deus se nós não estamos mudando as nossas atitudes. Muitas vezes o povo de Israel só murmurou, só reclamou contra Deus e contra Moisés, e todas as vezes que eles fariam isso, Deus castigava, mais e mais mortos, mais e mais pessoas então eram sacrificadas. Não foi nenhuma nem duas vezes, situações onde a própria palavra nos conta que até mesmo a terra se abre e engole mais de 250 pessoas da família de Corá que se levantam contra Moisés, porque causaram motim contra ele. Situações como essa a Bíblia está repleta, e assim nós podemos perceber que ainda assim as pessoas, aqueles que eram filhos de Deus, foi então aqueles que o próprio Senhor os gerou, chamou, os separou, foram separados, porque na própria palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 41, a partir do versículo 8, nós podemos perceber então que ele fala: eu te chamei, porém tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, quem elegi. Ele vai dizer: descendente de Abraão, meu amigo. Ele chega a dizer: eu te elegi, eu te separei, eu te chamei. Nós podemos perceber que ainda esse povo eleito, separado, gerado pelo Senhor, mas todas as vezes que esse povo pecava, as consequências vinham. Que hoje nós possamos fazer como Salomão, que nós possamos fazer uma oração sincera a Deus. O que você quer receber de Deus hoje? Qual é a sua preocupação? Qual a preocupação do teu coração? Deus não está esperando aquela oração mais bonita, mas Deus está esperando a oração verdadeira, a oração mais simples que você puder fazer para Ele, porque a Bíblia diz que assim
Se nós nos convertermos dos seus maus caminhos, Ele vai ouvir dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Ele abrirá os nossos olhos, assim como diz a tua palavra: estarão abertos os meus olhos, os olhos de Deus se abrirão, atentos os seus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então nós podemos perceber então que Deus vai abrir os seus olhos, vai colocar os seus ouvidos, de forma que Ele vai ouvir todas as nossas orações, todas as orações que você fizer. Aonde? Não no templo de Salomão, não é no templo que foi construído lá em São Paulo por Edir Macedo, não. A oração que brotar do seu íntimo. Você é templo do Espírito Santo, você é morada do Altíssimo, o Espírito Santo habita em você. Se você então for fiel ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos, Ele então ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Porque na própria palavra do Senhor, Isaías capítulo 59, no versículo 1, ele faz questão de dizer que o Senhor está de braços abertos, está com os seus ouvidos atentos, porque ele faz questão de descrever que os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, e nem tampouco ele está com os braços encolhidos para que não possa salvar, mas pelo contrário, ele está com os seus braços abertos para nos salvar. Ele está com os seus ouvidos atentos à oração que nós iremos fazer a Ele. E eu convido você a fazer nesse momento que nós estamos vivendo. Seja fiel ao Senhor, seja fiel aos preceitos de Deus, não negligencie a palavra do Senhor, não murmure, não reclame contra Deus, mas pelo contrário, ore ao Senhor, se humilhe diante do Senhor, e aí você vai perceber então que o Senhor vai vir te socorrer, que o Senhor vai vir te buscar, que o Senhor vai vir então te sustentar, porque a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, porque a Bíblia diz que o homem, mesmo sendo mau, dá boas coisas aos seus filhos. Imagine Deus, que é bondoso, que é um Deus de amor, que a essência viva desse Deus é o amor. Vamos colocar de pé, vamos orar mais uma vez. Então, meu amado, que você possa, antes de você se reconciliar com o sono, antes de você colocar sua cabeça no travesseiro, nessa noite eu quero que você se derrame diante do Senhor, se derrame literalmente, se humilhe, ore e busque a presença de Deus, busque uma resposta de Deus, porque muitas vezes Deus só está esperando o nosso agir, Deus só está esperando nós tomarmos a decisão de buscar a Ele, a decisão de verdadeiramente nos dobrar diante dEle, porque aquele que se ajoelha diante de Deus não se dobra diante de homem nenhum, e a única coisa que Deus está esperando é isso, é sinceridade da nossa parte, rasgar o nosso coração, rasgar as nossas vestes, para que Deus possa ouvir dos céus a nossa oração e responder às nossas orações. Coloca a mão no teu coração aí agora, vamos orar. Você que está em casa, aonde você estiver agora, eu quero que você ore aí comigo. Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes do meu andar e o meu levantar, Tu sabes, ó Pai, exatamente aquilo que está passando em nossa mente aqui agora. Tu sabes como anda a nossa vida, como andam os nossos sentimentos. Tu sabes, ó Pai, que hoje, talvez hoje, ó Pai, eu acordei com o desejo de chorar. Tu sabes, ó Pai, que às vezes eu estou com o meu coração que não me aguento, preocupado com aquilo que está acontecendo à minha volta, preocupado com a minha família, preocupado com a comunidade a qual eu estou inserido, preocupado com aqueles que estão agora, Pai, e muitas vezes ao sentar na mesa, não conseguem ter tudo aquilo ali que precisam para alimentar os seus filhos, a sua família. Oh Pai, Tu sabes às vezes que o nosso coração está partido em pedaços,
porque nós estamos vendo, ó Pai, uma comunidade, uma cidade que parou por conta da enfermidade, de um momento tão difícil e tão dramático que estamos vivendo aqui agora. E Tu sabes, ó Pai, que muitas pessoas, e nós sabemos disso, que muitas pessoas partirão, irão, assim como diz Davi a Salomão, irão para o caminho de todos os mortais, pois nós não somos eternos, nós não ficaremos para a semente, nós sabemos disso, Senhor. Mas o problema às vezes é que a causa da nossa morte, a causa da nossa dor, a causa da nossa angústia, Pai, que nos leva a nos preocuparmos com a situação que nós estamos vivendo. Muitas vezes estamos no conforto da nossa casa, do nosso lar, e temos ali tudo o que queremos comer. Alguns então têm seu feijão, arroz, sua carne, tem até mais do que precisa, mas nós sabemos que alguns só têm um punhado de farinha com água, só conseguem fazer isso, Pai. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que eram autônomas e agora estão desempregados, pessoas que viviam de moedas, de catar latinha nas ruas e vender, mas agora estão vendo ali, ó Pai, que não tem esperança nenhuma, até porque muitos ainda não têm o Senhor como Salvador, não tem a quem recorrer agora, porque às vezes à sua volta estão pessoas pessimistas, pessoas que já não acreditam mais nada. Mas ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa dor, queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, queremos suplicar, ó Pai, que o Senhor abra as comportas dos céus, derrama sobre nós a Tua bênção, derrama do Teu Espírito sobre nós, para que possamos viver, ó Pai, ainda mais pela Tua palavra, que possamos nos alimentar de Ti, pois a Bíblia diz que Tu és o pão vivo que desceu dos céus, Tu és a água da vida, ó Pai querido, e aquele que comer do pão, e aquele que beber da água, não terá fome e não terá sede. Eu sei de homens na Tua palavra, que foram literalmente alimentados por Ti, assim como Elias que comeu aquele pão e o anjo despertou e ele andou com a força daquele alimento 40 dias, ó Pai querido, não por causa, mas porque o Senhor o alimentava. Pai, nesse momento eu Te peço que o Senhor apresse-te, ó Deus, em nos socorrer. Pai, no nome de Jesus, repreenda essa enfermidade, repreenda esse mal, afasta, ó Pai querido, para bem longe de nós. Pai, abençoa cada família da Tua igreja, cada um dos Teus filhos e filhas que congregam aqui nesse lugar, abençoa todo o Teu Israel de Deus, espalhado pela face da terra, ó Pai, e no nome de Jesus, assim como o Senhor, através de Moisés, liberou pragas ao Egito, que o Senhor possa usar a cada um dos Seus servos e servas, o Teu exército que está espalhado pela face da terra, aqueles que estão orando, buscando, se humilhando debaixo da Tua potente mão. Permita, ó Pai, que a nossa oração, que o nosso clamor chegue diante do Teu trono de graça como um cheiro suave, ó Deus, e no nome de Jesus nos dê a vitória. Abençoa as nossas casas, abençoa os nossos lares, pois Tu sabes, ó Pai querido, que muitos têm enfrentado a morte cara a cara, muitos têm sofrido, e nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha despertar os governantes, aqueles que têm um poder para fazer um pouco mais, poder, ó Pai querido, dado por Ti, ó Pai, assim como um dia o Senhor concedeu a Caifás, poder para que pudesse então julgar a Jesus. Eu sei que ninguém está no poder se o Senhor não houvesse colocado lá. Por isso, ó Pai, desperta, abençoa esses homens e mulheres, para que possam tomar decisões, para que a humanidade possa se alegrar, para que possam rever os seus valores e conceitos, e para que o Senhor possa continuar a derramar as Tuas chuvas sobre as nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos agradecidos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Depois de uma oração silenciosa nós estamos encerrados. E lembrando, irmãos, traga o seu alimento. Você que fez a sua feira, tem 1 quilo de alimento lá na sua casa, que você quer abençoar alguém, traga e deposite aqui no altar do Senhor. Nós
estamos fazendo essas cestas para abençoar a muitas famílias que estão precisando nesse momento. Que Deus abençoe a todos e até domingo às 9 horas da manhã.